Boa tarde, meus alunos do terceiro ano. Aqui é o professor Érico. Vamos entrar nessa nova experiência, né? Aula à distância. História 1, professor Érico, dia 14 do 4. E vamos à nossa primeira videoaula aqui do terceiro ano. Pessoal, primeira coisa, vamos combinar aqui que assuntos nós vamos tratar nessas aulas, certo? Então vamos lá começar. Estávamos trabalhando todos esses assuntos aqui relacionados à segunda avaliação daquela programação anual que eu entreguei para vocês no início do ano. E trabalhamos bem até a civilização do Renascimento. E começamos a falar de reforma protestante contra reforma católica. Então, o que é que eu vou fazer? Hoje eu vou retomar esse assunto de reforma protestante contra reforma católica. Vou trabalhar nas próximas aulas, ou seja, na próxima semana, Sociedade e Cultura dos Nativos Americanos, e também sempre postando questões, né, relacionadas à reforma protestante, à civilização do Renascimento, à civilização islâmica e os reinos africanos e Europa feudal, e também comentando essas questões aqui com vocês, tá ok? Então vamos lá, hoje, reforma protestante. Então, o que foi essa reforma protestante? Então, a definição foi um movimento religioso que rompeu com a autoridade da Igreja Católica, dando origem a novas religiões cristãs. Então, aqui eu posso dizer que na Europa, a Igreja Católica perdeu o monopólio do cristianismo a partir da Reforma Protestante, ou seja, vão surgir novas igrejas cristãs, ou seja, novas igrejas do cristianismo, as igrejas evangélicas, como nós conhecemos, a partir dessa reforma protestante. Foi no século XVI e o movimento reformista teve mais força na Alemanha, com Martim Lutero, na região da Suíça e na Inglaterra. Mas, a partir daí, começou a se expandir igrejas evangélicas por várias outras partes do mundo, principalmente na América, onde a América vai estar sendo colonizada pelos países europeus, e muitos desses membros fiéis, pregadores dessas igrejas evangélicas, eles vão estar na América, na colonização da América, pregando seus cultos religiosos. É claro que nós vamos, por exemplo, saber que na América Portuguesa, no Brasil colonial, vai ser mais forte a ação da Igreja Católica com os jesuítas do que outros reformistas. Porém, eles vão estar também presentes na América Portuguesa. Então, vamos lá. Quais são os antecedentes, as causas da reforma protestante? Corrupção do clero e afastamento dos seus membros das concepções originais do cristianismo, ou seja, os membros, principalmente do alto clero, né, se afastavam da humildade, da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo, do desapego aos bens materiais, como Cristo pregou. E aí nós temos, desculpa aí, então vamos lá, continuar. Os membros da igreja, eles estavam se apegando muito aos bens materiais, à luxúria. E aí, no caso, nós temos que entender que esse comportamento dos membros da Igreja Católica não era um comportamento generalizado. Nós sabemos que existiam várias ordens dentro da igreja que faziam voto de castidade, que faziam voto de pobreza, como os franciscanos, dominicanos, e, portanto, eles tentavam, né, antes da reforma, recuperar essa essência do cristianismo. Por outro lado, outros membros eles já estavam se desviando bastante do que Cristo pregou. Então, por exemplo, o Papa Leão ele conseguiu diminuir aquelas atividades feitas pelos cristãos da autopenitência. Eles se autoflagelavam para se livrar dos pecados. E o Papa Leão, numa bula, ele decretou que você poderia trocar esse pecado e essa penitência pela compra do perdão. E aí a igreja passou a praticar a venda de indulgência, muitas vezes justificando para arrecadar dinheiro, para construir a Basílica de São Pedro e outros fins, mas a igreja passou a negociar, vender o perdão para os seus fiéis. Também vendiam relíquias sagradas, de cargos no clero, havia muita negociação de membros da nobreza que queria ter um filho participando do clero, sendo membro do clero, para que ele pudesse ter os privilégios e o status de ter alguém na família pertencente ao clericado.
Pois bem, outro ponto que também está dentro do contexto, né, dos antecedentes das causas da Reforma Protestante é o fortalecimento da burguesia. Professor, mas o que é que tem a ver o fortalecimento da burguesia com a Reforma Protestante? É que a burguesia pensava diferente da maneira de ver o mundo da Igreja Católica. Então, a burguesia se fortalecendo, se aproximando do Estado moderno que estava surgindo, estava se consolidando, a burguesia queria também fazer valer sua visão de mundo, se desapegando da visão de mundo religiosa cristã católica, conservadora, que inclusive condenava as práticas da burguesia, as práticas mercantis, condenando, até definindo, denominando o nome do pecado de usura. Né? Então, assim, a burguesia ela buscava fortalecer mais ainda sua atividade comercial, também pregando contra essa perseguição da Igreja Católica. Então, de certa forma, a Igreja Católica, ela condenando a prática da burguesia, ela enfraquecia esse grupo social. E aí era exatamente esse conflito da burguesia contra a condenação do lucro pela Igreja. E também temos que considerar o fortalecimento do poder dos reis. À medida que os reis se consolidavam como figuras políticas poderosíssimas, significantes, saindo daquele papel de posição figurante, que não mandava, que não tinha poder. Agora os reis da Idade Moderna, os reis dos Estados Nacionais modernos, eles têm muito poder, muita influência, têm a burguesia, ampara a nobreza e submete a Igreja. E a Igreja, então, submetida ao poder do Estado, ela abre mais espaço para que o movimento protestante comece. Outro ponto também que nós devemos considerar, não está aqui nos slides, mas é o Renascimento, o movimento que a gente estudou anteriormente, que fortaleceu mais ainda a visão ligada à razão, o pensamento racional, e que fortalecia a contestação da posição da Igreja, a contestação do poder da Igreja, certo? Então nós temos aí o fortalecimento do poder da Igreja contra o poder clerical e a abundância de terras, ou seja, era uma instituição muito organizada ao longo da Idade Média, muito poderosa, e que acumulou muitas riquezas, inclusive terras, ao longo desse período, e agora os estados nacionais, com reis poderosos, fortalecidos, contestam essa posição da Igreja. Aí está aqui o que eu falei para vocês, o renascimento cultural, questionando alguns valores tipicamente medievais e resgatando outros, como o pensamento racional, o antropocentrismo, que casava bem com os interesses da burguesia. A leitura e interpretação da Bíblia restrita aos membros do clero também era um fator que incomodava bastante, cada vez mais. A sociedade buscava esse conhecimento que por muito tempo ficou restrito praticamente aos membros da Igreja. E nós tivemos, antes de Lutero, os antecessores da reforma, aqueles que tentaram iniciar uma reforma antes de Lutero. O John Wycliffe, da Inglaterra, né, que chegou a traduzir a Bíblia do latim para o inglês, ele foi perseguido, certo? E Jan Hus, na atual República Tcheca, ele traduziu da língua do latim para a língua tcheca, e ele foi queimado vivo na igreja. Hoje é um mártir na República Tcheca. São os precursores, ou seja, pessoas que tentaram promover a reforma dentro da igreja e não conseguiram. E a pergunta já vai para começar a trabalhar essa aula. Por que Lutero, assim como John Wycliffe e Jan Hus, não foi perseguido? Ou se foi perseguido, por que ele não morreu? Por que Lutero não morreu como os antecessores John Wycliffe e Jan Hus? Bem, vamos entender agora quem foi Martim Lutero. Martim Lutero foi um monge agostiniano que criticou os costumes clericais, principalmente do alto clero, já falei sobre isso. Não eram todos os membros da igreja que praticavam esse desvio da conduta cristã, mas ele criticava aqueles que tinham se desviado, principalmente os membros do alto clero, a partir do Papa. E aí, em 1517, o Martinho Lutero, já incomodado, ele foi formado dentro da Igreja Católica, mas não se sentia bem, ele não estava acomodado diante dos erros que ele percebia no comportamento de alguns membros do clero. E aí ele divulga as 95 teses contrárias aos atos ou dogmas da Igreja em Wittenberg, na região da atual Alemanha.
Ele ele recebeu um documento do Papa pedindo que ele negasse as 95 teses, mas ele rasgou o documento, ele queimou e deu continuidade à reforma. Ele foi excomungado e condenado à morte, porém, como eu já tinha perguntado por que ele não morreu, ele foi protegido pelos nobres da região da Alemanha. Agora, qual era a vantagem dos nobres da Alemanha? Proteger Lutero. Um movimento, né, de nacionalismo, um movimento de buscar a independência política em relação ao domínio da igreja. E por que a igreja, que é uma instituição religiosa, dominava politicamente essa região da Alemanha? Por quê? Porque a igreja, ela tinha relações, a igreja católica tinha relações com o Império Habsburgo, do Carlos V, que por essa ligação era a maneira, né, o Império Habsburgo querendo dominar a região, querendo manter o domínio da região da Alemanha, o Império Habsburgo era o link político da qual a igreja dominava a região da Alemanha. E esses nobres ou príncipes feudais na região da atual Alemanha, eles buscavam numa nova igreja cristã, mas não católica, uma maneira de se sair do domínio da igreja. Além do domínio político, havia também domínio religioso. Muitos impostos cobrados pela igreja, a venda de indulgência, todo esse dinheiro ia para a sede da Igreja Católica em Roma. Então, Lutero, né, que inicialmente buscava apenas reformar a igreja, ele expulso, excomungado e condenado à morte, ele se viu obrigado a fundar uma nova igreja cristã. E quais são os princípios dessa nova igreja cristã de Lutero? Vamos lá aos princípios, tirar aqui um pouquinho, vamos lá continuar. Os princípios básicos do luteranismo: a salvação pela fé, ou seja, você não precisa mais comprar o perdão, você não precisa se submeter a um membro da igreja, você, de forma individual, você pode buscar Deus, pode ter fé e vai ter a salvação. Tradução, leitura e livre interpretação da Bíblia. Esse aqui está um grande pacto, uma grande ruptura com a igreja, né, que mantinha a leitura, a escrita da Bíblia só em latim, o acesso à Bíblia só para os membros do clero. Então isso aqui rompeu muito com a igreja, profundamente com a igreja. A eliminação de santos e imagens, o fim do celibato, ou seja, o celibato, a proibição para casamento de padres, os pastores da igreja luterana passam a poder casar, e o não seguimento da autoridade papal, ou seja, essa igreja luterana não tem uma autoridade suprema. Apenas 2 sacramentos são mantidos, dos 7 sacramentos, ele mantém o batismo e a Eucaristia. E aceita a submissão da igreja ao Estado. Tem 2 pontos que eu posso afirmar que há uma semelhança da igreja católica com a igreja luterana. Um deles, são pontos fortes, né? Aceitar a submissão da igreja ao Estado. A igreja católica também estava começando a se render ao Estado Nacional moderno. E o fato da igreja católica e a igreja luterana condenar as práticas burguesas. Isso é uma grande semelhança, uma grande manutenção das estruturas na igreja luterana, que vinha de uma ruptura com a igreja católica. Outros 2 pontos também é a manutenção do batismo e da Eucaristia, os 2 sacramentos, dos 7 sacramentos que a igreja católica mantinha. Apoio dos nobres, né, principalmente aqueles interessados em terras da igreja, em se livrar dos impostos da igreja. Eles até diziam assim: dinheiro alemão para o povo alemão, para a igreja alemã. O apoio dos camponeses, que também estavam interessados em terras e no fim dos impostos feudais. Esses aí se enganaram, porque a reforma de Lutero era apenas religiosa, não era social, sem reconhecimento de Lutero. Esse movimento dos camponeses, ele se tornou bastante radical quando Lutero ficou escondido para não ser morto pela Igreja Católica, e lá nesse esconderijo ele passou um tempo traduzindo a Bíblia, né, para o alemão. Essa ausência de Lutero fez com que muitos camponeses pensassem que Lutero tinha morrido, tinha sido assassinado, e eles queriam continuar a obra de Lutero, confundindo que a obra de Lutero, além de religiosa, também seria social. Então, muitos camponeses apostaram que esse momento era um momento de mudança, e por isso apoiaram Lutero, mas queriam ir além do que Lutero tinha pregado, e aí, no caso, eles queriam
tirar as terras dos nobres e passar para eles, e aí, portanto, causou um conflito, né, na qual esse movimento camponês, também chamado de anabatista, liderado por Thomas Müntzer, ele causou conflitos entre o exército dos príncipes nobres da região da Alemanha e os motins de camponeses rebeldes, que queriam ir além da reforma religiosa, praticando a reforma social. Por que Lutero foi contra? Porque se Lutero fosse a favor, os nobres alemães parariam de protegê-lo, e aí ele seria um alvo fácil, bastante vulnerável para a Igreja Católica, ok? Então, a reforma anabatista, ela quis ousar além da reforma religiosa de Lutero, propondo uma reforma social de partição das terras entre os nobres reagiram, mais de 200 mil camponeses morreram nessas guerras, ou seja, a guerra civil de nobres, na qual Lutero manteve o apoio, né? E aí a gente entende que Lutero, apoiando a nobreza, apoiou o massacre que a nobreza promoveu para cima dos camponeses. E os camponeses, liderados por Thomas Müntzer, que foram apelidados de anabatistas porque eles negavam o sacramento do batismo. O imperador Carlos V apoiou o Papa, né, apoiou o Papa, e a Alemanha, dividida entre católicos e luteranos, passou a ser uma realidade daquela região. Porém, Carlos V foi derrotado e assumiu o governo Fernando I, que assinou a Paz de Augsburgo, né, em 1555, isso foi uma vitória para Lutero e para os membros da Igreja Luterana, na qual eles não dominaram toda a região da Alemanha, mas aqueles nobres que se converteram ao luteranismo puderam converter seus súditos sem ter a objeção, a proibição do Império Habsburgo, certo? Então, cada príncipe escolheria a sua igreja e os seus súditos o seguiriam. Na região da Alemanha, praticamente onde hoje é a Alemanha, se seguiu-se o luteranismo, e na região onde hoje é a Áustria, foi predominantemente católico. Ok? Continuando. Agora, o calvinismo. O calvinismo é uma religião que ela se desmembra das pregações de Lutero, mas se inspirou bastante o João Calvino em Lutero. Ulrich Zwingli, né, é o precursor do calvinismo na região da atual Suíça. João Calvino é o francês influenciado por Lutero, né, e quem traz essas ideias a João Calvino é o Ulrich Zwingli, né, que vai à região da Suíça, e ele passa a pregar, esse francês radicado na região da Suíça, ele passa a pregar as ideias, a essência do luteranismo. Mas ele traz novidades, como a teoria da predestinação absoluta, onde a salvação já vem com a pessoa, ou não, salvação também já nasce com a pessoa, ou seja, ele já nasce sabendo se ele vai ser salvo ou não salvo, né? Então é mais ou menos isso. E essa predestinação absoluta para os que estão salvos, predestinados a estarem salvos do reino dos céus, eles têm características como a riqueza vem do trabalho, eles têm uma pureza na sua alma, segundo eles mesmos, e o cumprimento de deveres e progresso econômico. São sinais da salvação, ou seja, você é uma pessoa bem-sucedida, que enriqueceu através do trabalho, esse é um sinal que você é uma pessoa predestinada à salvação. Você é pobre, você tem muitos problemas, muita dificuldade na vida, é uma característica que você parece ser alguém não predestinado, alguém que não tem a salvação, não está no seu destino. A burguesia apoiou bastante a igreja calvinista, porque Calvino não tocou na questão de condenar o comércio, como a igreja católica fazia, como a igreja luterana passou a fazer. E o que é que Calvino fez em relação à atividade burguesa? Apoiou. Então, a atividade burguesa foi considerada uma atividade normal, uma atividade digna, né, na qual quem enriquecia através do comércio, com certeza seria uma pessoa abençoada, predestinada. E por apoiar o comércio da burguesia e suas práticas, o calvinismo passou a ser uma igreja cristã que a burguesia simpatizou bastante. Como a burguesia era uma classe social, um grupo, né, nós sabemos que a burguesia era bastante heterogênea, mas a burguesia em geral, não perseguida pela igreja calvinista, passou a ser um grupo que praticamente em massa se converteu ao cristianismo de Calvino, certo? Então, o crescimento do capitalismo está associado ao fortalecimento da burguesia,
que está associada ao surgimento da igreja calvinista, né? Ou seja, a valorização do trabalho, a valorização da poupança, dos investimentos, e tudo isso vai fortalecendo a igreja calvinista, a burguesia e o sistema capitalista. Na Inglaterra, onde também alcançou o calvinismo, a Inglaterra, os fiéis de Calvino eram chamados de puritanos, na região da Holanda de presbiterianos, e na França os huguenotes. Então, falou em huguenotes, falou em presbiterianos, falou em puritanos, nós estamos falando dos mesmos calvinistas, ok? Bem, e na Inglaterra? Na Inglaterra nós tivemos aí um rei oportunista, né, que viu o momento exato de se livrar do domínio político da Igreja Católica e também de incorporar as terras da Igreja Católica ao Estado inglês. É o rei Henrique VIII, ou seja, ele se representa junto com Henrique VII, Henrique VIII, e sua filha Elizabeth I, representa o auge do absolutismo na Inglaterra. Sem esquecer que o absolutismo na Inglaterra foi marcado desde a Magna Carta de 1215, que limitava um pouco o poder do rei, mas esses três reis, no caso, dois reis e a rainha Elizabeth, eles souberam lidar com o parlamento e conduzir o seu poder sem sofrer muitas limitações do parlamento. Claro que eles sempre negociando e respeitando a Magna Carta. Pois bem, a reforma na Inglaterra, ela surgiu do atrito entre o rei Henrique VIII, rei da Inglaterra, e o Papa Clemente VII. E nós sabemos que ela ultrapassou as questões religiosas. Claro que em todo o processo, né, Desculpa, vamos lá, continuar. Todo esse processo de reforma protestante não ficou restrito apenas à questão religiosa. Nós sabemos que envolveu questões sociais, envolveu questões econômicas e questões políticas. Mas na Inglaterra a questão política pesou bastante. Por quê? Porque o rei Henrique VIII, no contexto da reforma protestante, a igreja pegando porrada na região da atual Alemanha, pegando porrada na região da Suíça, pegando porrada em praticamente toda essa área norte da Europa, o Henrique VIII viu uma oportunidade de se fortalecer frente ao seu povo, ao parlamento e à Igreja Católica. Então, o Henrique VIII lançou a justificativa desse atrito, dessa querela com o rei, com o Papa Clemente VII. Ele quer negar o seu casamento, né? Ele quer anular o seu casamento com Catarina de Aragão, alegando que ela não gera filhas para ele, né? Para que ele tenha um varão, um homem, para que seja o sucessor do trono. Bem, o Papa Clemente VII nega essa tentativa de anulação do casamento com Catarina de Aragão. Ele já tinha uma pretendente, que era Ana Bolena. Aqui, vamos ver aqui a imagem das duas. A Catarina de Aragão, a atual esposa do rei Henrique VIII, e a sua futura esposa, Ana Bolena. Certo? Então, o Henrique VIII, ele usa dessa negação do Papa para passar por cima da ordem papal. Mesmo que o Papa negue o pedido de divórcio do Henrique VIII, ele se divorcia da Catarina de Aragão e casa com a Ana Bolena. Resultado, o rei é excomungado da Igreja Católica, tudo que ele queria. A partir dessa excomunhão, ele casa-se com a Ana Bolena, ele cria sua própria igreja anglicana, né? Ele se apropria das terras da Igreja Católica na Inglaterra e, através da permissão do parlamento, ele decreta o ato de supremacia, na qual ele se torna, além de chefe político da igreja, ele também passa a ser o chefe supremo da igreja anglicana na Inglaterra. Então ele sai bastante fortalecido da reforma protestante. E mais um ponto de fraqueza da igreja católica na Europa. Agora, como a Inglaterra vai ter também muitos integrantes, muitos fiéis da igreja calvinista, ou seja, os puritanos na Inglaterra, a Inglaterra vai ser palco, assim como toda a Europa, vai ser palco de muitos conflitos religiosos. E a América, quando for colonizada pelos ingleses, a América vai ser uma válvula de escape para esses conflitos religiosos, ou seja, muitos fiéis
cristãos, em geral, vão fugir para a América, principalmente a América Inglesa, quando eles tomaram território na América do Norte, que pertencia aos espanhóis, praticamente foi negligenciado pela Espanha. Vai ser um local de fuga dos conflitos religiosos. Muitos ingleses vão migrar, ingleses puritanos, mas também ingleses anglicanos e até católicos vão migrar para a América do Norte para buscar refúgios e se sair desses conflitos religiosos. Praticamente a Europa vai passar uns 200 anos em conflitos religiosos. Bem, então agora vamos entender mais características da igreja anglicana, ou seja, as terras da igreja foram confiscadas e vendidas aos nobres, né, por fortalecimento político do rei, o culto e hierarquia semelhantes ao catolicismo, daí um ponto de conflito que os puritanos criticavam na igreja anglicana, dizendo: essa igreja anglicana ela é uma igreja católica disfarçada, ou seja, ela é muito semelhante. E aí percebe-se a intenção do rei em criar essa nova igreja apenas para fortalecer seu poder político e se apropriar das terras da igreja. E a autoridade do Papa não é aceita e o latim é abolido dos cultos, ou seja, essa igreja ela pratica, assim como Lutero, na língua alemã, praticar os cultos cristãos da igreja luterana, o João Calvino também na sua língua local, o Henrique VIII prega a língua inglesa para os cultos da igreja anglicana. E há também nessa igreja anglicana uma fusão de elementos católicos com elementos calvinistas. Essa fusão foi apontada pelos puritanos como mais um ponto de semelhança grande com a igreja católica e alvo de crítica e motivo, né, mais lenha na fogueira dos conflitos religiosos que aconteciam na Europa. Bem, e aí você pergunta, e o que é que a igreja católica está fazendo diante de tudo isso? Como a igreja católica se comportou diante das reformas protestantes? Esse movimento da igreja foi chamado de contra-reforma ou reforma católica. São medidas da igreja católica para conter o avanço protestante na Europa. Então, o Concílio de Trento, por exemplo, foram várias reuniões, assembleias dos membros da igreja católica entre 1545 e 1563, buscando um caminho a se seguir diante das igrejas protestantes. E diante dessas várias reuniões, o que é que a igreja decidiu? Reafirmar alguns dogmas do catolicismo, criação de seminários para formar os padres de uma maneira mais correta, mais polida, mais próxima das pregações de Cristo, né? O catecismo para formar o meninozinho católico, né? Desde a infância ele ser doutrinado dentro daquela igreja. A criação do Index, que era uma lista de livros que quem se manteria cristão católico seria proibido de ler aqueles livros. Ler aqueles livros seria uma afronta, seria um pecado, uma heresia. E aí criaram uma lista de livros. Pode ter certeza que os livros de Luvino, as notícias que se falavam da igreja anglicana, todas seriam incorporadas no Index, nessa lista. Index Librorum Prohibitorum, ou seja, uma lista de livros proibidos. E a reativação dos tribunais do Santo Ofício da Inquisição estavam suspensos, esses foram reativados, eram tribunais onde aqueles que eram suspeitos de cometer heresia, pode ter certeza que esses seriam praticamente condenados, né, à morte principalmente. E por quê? Porque nesses tribunais as testemunhas muitas vezes eram arranjadas, eram testemunhas falsas, pessoas que por pressão ou o próprio suspeito se entregavam muitas vezes sem ter feito. Por quê? Porque passavam por uma sessão ou várias sessões de tortura cometida pelos membros da Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício, e aí arrancavam muitas vezes uma confissão falsa, mas que eles se confessavam ou eles se entregavam para, pelo menos, acabar o sofrimento, né? Então, foi criada também a Companhia de Jesus, ou seja, a Ordem dos Jesuítas. E aí, esse exército de novos padres dentro da Ordem Jesuíta. E aí, como eu disse no início da nossa aula, essa Ordem dos Jesuítas ela vai estar bastante presente na colonização da América, ou seja, a Igreja Católica vai estar presente através da Ordem dos Jesuítas, não somente, mas com muita força na Ordem dos Jesuítas,
tanto na América Espanhola como na América Portuguesa. O fundador foi Inácio de Loyola, espanhol, e ele criou essa ordem onde se buscava novos fiéis fora do continente europeu, vão atuar também na Europa, mas fora do continente europeu, principalmente na América, como eu já disse, cuidando das questões da catequese, das questões religiosas, mas também da educação. Por muito tempo, a Ordem Jesuíta vai estar à frente da educação na América colonizada pela Espanha e por Portugal, ok? Vamos lá, então. O Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, eram tribunais religiosos que julgavam e condenavam hereges ou infiéis, os não católicos, com extrema violência. Atuaram principalmente na Espanha, em Portugal e na Itália. Então está aqui algumas práticas de tortura para arrancar a confissão, e aí com essas práticas de tortura tão doloridas, tão doídas, e aí eles arrancavam muitas vezes uma confissão de alguém que era inocente. Ou seja, o que era um herege, o que era um pecador? Era alguém que lesse algum dos livros proibidos, alguém que discordasse dos dogmas mantidos pela igreja, como o celibato foi mantido, e, no caso, a igreja o apontava como suspeito, como um pecador, e normalmente esse suspeito seria julgado e condenado, ok? Então vamos lá ver mais aqui. Olha essas práticas de tortura, estrangulamento, ficava aqui nesse local, né, que era fechado, tinha pontas, né, de pregos. Então, assim, por pouco tempo alguém aguentaria essas torturas logo se confessavam, certo? Então aqui vocês estão vendo nas imagens, vocês também vão receber esses slides, vou enviar pelo grupo do WhatsApp, e qualquer dúvida estarei na hora da aula disposto a tirá-las. Outro dia também, certo, pessoal? Ainda hoje, não ainda no horário da aula, mas ainda hoje eu vou deixar com vocês também a lista de questões sobre reforma e contra-reforma, ok? Então, só para concluir, nós temos aqui um mapa onde mostra a área de atuação, ou seja, os luteranos atuaram mais ou menos nessa região, da Alemanha, Dinamarca. Nós temos aqui os calvinistas na região aqui da Inglaterra, e também espalhados aqui por França, região da Suíça, e os anglicanos praticamente na região da Inglaterra. E a última característica, notas importantes, nós temos o protestantismo, ele predominou em países com grande desenvolvimento econômico capitalista, como Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. O catolicismo predominou em países com capitalismo tardio, Itália, Espanha, Portugal e as ex-colônias ibéricas. O luteranismo, a doutrina da salvação pela fé, a leitura direta e a interpretação pessoal do evangelho, e aceitando a submissão dessa igreja ao Estado, ou seja, o Estado Nacional Moderno, mas também essa é uma característica da Igreja Católica, como eu já falei para vocês. O calvinismo é a proibição do lazer, da diversão, a exaltação do trabalho, da poupança, da sobriedade, o governo controlado pelo clero, daí esse apelido de puritanos aos membros do calvinismo. E anglicanismo, semelhanças com o catolicismo, a reforma mais por motivos políticos. Portanto, pessoal, fiquem de boa, vamos esperar as próximas aulas. Ainda estou me acostumando com esse novo sistema, esse novo formato. Espero que tenham gostado. A aula vai ficar aí para vocês. E até a próxima. Até agora, tudo ok? Qualquer dúvida, estarei no WhatsApp. Pode ser no horário da aula. Se for fora do horário, manda no privado, que assim que puder eu respondo. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Fui.